Infelizmente, mesmo no século XXI, tem muita gente que não faz ideia o que é uma pessoa trans. E eu passei muito isso na pele recentemente, né? Que eu fui falar com um boyzinho, ele, o que é uma mulher trans? Eu fiquei pensando, meu Deus, será que ele mora na caverna? O que ele tá fazendo? Será que na caverna que ele mora não tem uma internet? Então hoje eu fiz um vídeo pra falar o que é uma mulher trans, porque vai que cai no colo de pessoas que também não sabem, né? Eu sei que a gente tá cansado de falar que trans é isso, aquilo, mas a gente tem que entender que fora da nossa bolha, muita gente não tem alcança o conhecimento. A gente sabe muito bem que a pessoa, ela só descobre, ela só vai atrás de saber aquilo que lhe convém. Então tá tudo bem se a pessoa não souber com a mulher trans, né? Recentemente eu fui falar pra um boy que eu era uma mulher trans, ele olhou pra minha cara, é ótimo, né? Ele me mandou um áudio falando assim, como assim você é trans? Você é um homem que usa peruca? Assim, eu não sei que mundo que ele vive, gente, mas uma mulher trans é o seguinte, a gente nasce menininho, né, como todo mundo sabe, a gente nasce menininho com um corpo com uma estrutura masculina, a gente tem que saber disso. Ai, mas eu nunca fui um homem. A gente tem que aceitar que a biologia tá aí e é babado, né? A gente tem que aceitar. Então a gente nasce com essa carcaça masculina, porém o nosso cérebro, gente, a forma que a gente se comporta, a forma que a gente se sente, não é como um homem. Tipo assim, no caso, eu vou falar do meu caso, né? Desde quando eu era criança, eu não gostava de pegar ali nas minhas partes íntimas pra fazer um xixi. Não sei, eu não gostava, eu sentia gastura só de ver, só de sentir. E naquela época eu não reconhecia que era errado ter esse órgão em mulher. Eu não tinha esse discernimento do que era um homem e do que era uma mulher. Eu só não gostava. E aí começou a época que eu frequentava os coleginhos, né? Os coleginhos, que a gente pegava nossa mochilinha, nosso materialzinho e ia pros coleginhos. Lá eu entendi o que era menina e o que era menino, porque infelizmente quando a gente tá crescendo e nessa fase da vida, nos coleginhos tende a separar meninos e meninas para fazer certos tipos de atividades, esse tipo de coisa. As atividades que as meninas faziam, que eu lembro até hoje, num colégio pequenininho, que é só criancinha mesmo que estuda aqui perto da minha casa, que separavam, e as atividades das meninas eram sempre muito mais criativas. Era colar isso, colar aquilo. Já os meninos eram no pátiozinho, um basquetezinho, uma coisinha assim, que a gente era muito criança na época, né? Mesmo assim, eles incentivavam a gente a fazer exercícios físicos pros homens. E onde eu tava? Lá no meio. E onde eu queria estar? Lá fazendo origami, lá fazendo as coisinhas com as meninas. Então eu comecei a ter esse discernimento, meu Deus, aquilo ali, elas são meninas, eu sou menino. Aí, né, eu fui entendendo o que era o meu órgão sexual. Por que eu fui entendendo? Porque a gente sabe muito bem que a gente aprende mais sobre identidade de gênero e orientação sexual na rua, né? Infelizmente é na prática. Então, na rua ali com os menininhos, eles, ai, viada, ai, você é isso, você é aquilo. Pensava, putz, é errado ser uma Yagi. Então, significa que eu sou um homem, eu tenho esse órgão, então eu tenho que me comportar como tal. Mas eu não quero. Eu não gosto desse órgão. Será que dá pra mudar? Como é que funciona? Aí que entra a disforia de gênero, gente. Pra quem não sabe, mulher trans, ela tem a disforia de gênero. Toda mulher trans tem disforia de gênero. Às vezes algumas se comporta mais, às vezes algumas se aceita melhor, mas todas têm, gente, todas têm. É inevitável. E eu comecei minha disforia de gênero, que durou por longos anos, que eu fui deixar de ter tanta disforia há só 2 anos atrás. Antes disso, eu não gostava de tocar, eu não gostava de fazer nada, não Helen, que eu não gosto. Então, isso que é uma mulher trans. A gente nasceu num corpo de um menininho, a gente começa a descobrir que esse corpo não me pertence, porque eu não gostava, eu queria estar vestido... Gente, do jeito que eu saía de casa, de shorts, aquela camisetinha, eu tinha vergonha. E tá aí um belo exercício para as pessoas que não conseguem entender o lado de uma mulher trans. Seguinte, você que é um homem e não entende o lado de uma mulher trans, sem humor, sem pegadinha, sem nada, põe um vestido e vai fazer as coisas do seu dia a dia. Vai no mercado, Você não vai se sentir com vergonha? Você não vai ficar com vergonha da primeira pessoa que te olhar, você já vai querer tirar aquele vestido e pôr a sua roupa que lhe convém, que você se sente confortável? É a mesma coisa com a gente.
Nossa, eu saía de casa com aquela roupinha de menininho, assim, sabe? Aquela camisetinha polo, aquele shortinho. Nossa, eu tinha vergonha. Eu era louca pra chegar em casa e tirar aquela roupa e ficar assim, confortável em casa, só de shorts, né? Porque eu não tinha roupa feminina, óbvio, porque eu tive uma infância meio complicadinha. Então eu ficava só de shorts, eu gostava de ficar só de shorts em casa, por quê? Porque dava pra gente enrolar e ficava mais curtinho os shorts, né? Porque a gente sabe que desde sempre a mulher, ela é... Como que eu posso dizer? É designado pra ela usar roupas curtas, um vestidinho, uns shortzinhos que deixa o toque mais delicado. Eu gostava desse babado. E eu não tinha vestido, o que eu fazia? Eu dobrava os shorts, subia a camiseta. Ai, gente, hoje eu tô de pijama. Subia a camiseta pra ficar uma coisinha assim mais curtinha. Daquela época, no coleginho, era retratado isso, porque todas as menininhas estavam com vestidinho até o pé, um vestidinho até o joelho. Eu achava tudo, e eu com aquela roupa de menino. Ai. Então, isso que é uma mulher trans, tá? Homem trans é a mesma coisa. Era uma menininha, foi tendo sua disforia de gênero, foi entendendo o que é um corpo, foi entendendo o que é um corpo próprio, o corpo alheio. E não se encontrou ali. E assim, gente, eu vou falar pra vocês, é muito complicado, né? Tem um caso aí da Cat Lares, no caso que ela transicionou, ela virou uma mulher trans. Por influência, eu imagino, que por influência dos outros, porque eu conheço uma amiga minha, que eu sempre falei que eu queria ser mulher, né? Eu sempre falei, desde os meus 10 aninhos, eu sempre falava que eu queria ser mulher, que eu queria ter um cabelo grande, que eu não gosto das minhas partes íntimas. E graças a Deus as pessoas da minha família entenderam muito bem isso e me acolheram desde o primeiro passo que eu dei pra minha transição de gênero, gente. Isso é maravilhoso. É claro que falando mal pelas costas, mas desde que não me agrida, não critique, ai, eu só tenho a agradecer. Onde eu estava? Da minha amiga. Eu tenho uma amiga minha que ela, por influência, né, ela viu que eu estava me transicionando. Uma outra amiga minha também estava se transicionando, o que ela fez? Ai, também quero ser trans, assim, do nada. Escolheu um nome bem espalhafatoso, porque a gente sabe que toda trans no começo de carreira escolhe um nome espalhafatoso. Então era Chloe Sartori. Olha que loucura. Chloe das Kardashian, sabe? Olha que loucura. Até eu achar meu nome Gabriele foi uma luta. Mentira, nem precisou de muito, né? Eu sempre gostei desse nome. Eu falei, vai ser esse nome. Aí essa minha amiga começou a se transicionar, enfrentou família, enfrentou aquilo. Foi babado, menina. Foi expulsa de casa. Depois de um tempo, que ela viu que... Depois de um tempo foi o quê? Foi ano retrasado? Foi ano retrasado. Eu tava ali já nos meus inícios, no meu meio de transição, quer dizer. Minha outra amiga também tava na metade da transição, porque a gente começou juntas, as três. E ela falou assim, ai, gente, não tá legal. Não tá legal. O que eu e minha amiga fez? A gente sentou com ela e falou, olha, provavelmente você achou legal, tal, hoje a gente tá entrando nessa nossa fase, nova fase da vida, mas não é pra você. Às vezes você só é drag, às vezes você só gosta de usar uma peruca, uma roupa feminina, performar ali, porque no dia a dia ele não se sentia confortável, gente, meu amigo. Ele não se sentia confortável. Aí a gente amadureceu a mente dele, que não é vergonha nenhuma de transicionar, tá, gente? Para as pessoas que criticam a Cat Lares. Muitas pessoas só criticou a Cat Lares, lembrando, por ela falar mal de ser trans, tá? A gente não criticou ela por ela ter deixado de ser trans de forma psicológica, né? Ela deixou de ser trans, tá? Isso foda-se, é a vida dela. Mas acontece que ela criticou ser trans, que não se nasce trans, se torna, isso é pecado, então é muito que bem, deveria ter sofrido mais hate ainda, quem sabe, né? Aí ela conseguiu entender, porque eu e minha amiga, a gente foi super madura, falou pra ela assim, olha, ser trans é sentir. Se você, só quando você estava empolgada, você se sentia mulher, é porque tem alguma coisa errada. Aí ela se destransicionou e hoje em dia é uma Yagzinha e ela vive muito feliz. Final de semana ela se veste de drag, viu como os orientes são bem diferentes, a gente pode acabar entrando naquele mundo, naquele meio, meu Deus, eu sou trans, sem querer. Então esse caso de ser uma mulher trans, gente, é muita coisa que envolve psicológico. Então não é simplesmente você sentar e falar assim, vou me transicionar, não, porque depois a conta vem. Imagina se ele tivesse retificado os documentos, tivesse posto uma prótese, tivesse tido uma vida assim, uns aninhos como mulher trans, depois se destransicionasse.
as pessoas iam falar tanto mal, ia fazer tanta agressão psicológica nele, que ia ser impossível conviver com isso, né? E isso foi uma questão que eu ponhei pra mim por longos tempos. Eu fiquei, meu Deus, será que eu realmente sou trans? Será? Aí o que eu fiz? Comprava uma peruca, saía por aí doida, ai, me sentia linda com a peruquinha na cabeça, que é de onde originou todas as minhas histórias. Mas eu dei um prazo pra mim, eu falei assim, olha, se dentro de um ano da minha terapia hormonal eu não me sentir mulher, eu paro. Eu paro porque transicionar é uma coisa muito séria que muita gente aí leva a pagode, assim. Acha que é... Ai, depois eu me destransiciono. Gente, não é assim. Transição de gênero mexe com o psicológico, mexe com todos os babados. Eu me identificava mulher, menina, né, no caso, desde sempre. Então, se eu não tivesse me transicionado, eu provavelmente já tinha acabado comigo mesma. Porque eu já tive crises fortíssimas de disforia de gênero e graças a Deus hoje em dia eu consigo conviver muito bem com isso porque eu consegui me transicionar e chegar numa aparência que eu goste, uma aparência que me agrada, entende? Mesmo sem prótese, mesmo com a neca, eu ainda consegui, graças a Deus, consegui me adaptar hoje, entende? E é isso. Não, é isso que é ser trans. É você ser uma pessoa muito forte, é você ser uma pessoa muito guerreira. Eu espero que vocês aí de casa também não entrem na transição por influência, tá? Porque a gente sabe que no futuro você vai colher coisas horríveis.